consigo te ver. Pô, Tudo bem. tá, então deixa. Então, nossa, Não dá- deu mó bugada aqui no Pois meu outro celular. é, o Instagram tem esse problema, Zé. Eu tenho entrado assim com uma outra. Tem umas outras, não sei os nomes, umas outras conexões assim que é bem mais tranquilo. Mas o Instagram é o mais popular também, por outro lado, né? É. Enfim. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguindo. A qualidade piorou, mas tá bom. Tá bom, então. Você lembra do seu primeiro trabalho na dublagem? Não, porque a gente começou, a gente foi contratado para ficar o dia inteiro lá, não só para ir dublar naquele horário, né? Depois a gente começa a dublar, a gente vai só para dublar e acabou, né? Mas naquela época que a gente estava entrando, eles queriam que a gente assistisse, porque a dublagem era um ciclo muito restrito, né? De pessoas que dublavam o dia inteiro e era uma coisa bem restrita. Então, quando entrava uma pessoa nova, era muita novidade, assim. E eles sempre achavam que a gente ia demorar a pegar o ritmo deles, porque a dublagem, além de ser muito boa, a nossa dublagem brasileira, ela é muito veloz desde que eu entrei. E desde tempo para cá só aumentou a velocidade. Isso é incrível. Como é que a gente consegue dublar tão bem com essa velocidade tão rápida, o ritmo muito rápido de pegar as coisas e gravar. Então, nesse início ali, era um grupo muito fechado de dublagem, não tinha nem 100 dubladores, acho que dublavam no Brasil todo. E a gente entrou ali entrou na época, foram 11, acho que foram umas 11 pessoas, depois só 4 ficaram, dos 4, 2 também no meio do caminho saíram, e só ficou eu mais um, até hoje, né, vamos dizer, daqueles 4 que entraram no meu ano lá, em 87, só ficou eu mais um. E aí eles queriam que a gente ficasse lá, então eles falavam, ó, fica o dia inteiro, te dá um dinheirinho ali pra você ficar o dia inteiro mesmo sem estar dublando. E fica assistindo, pega o fone, fica lá, porque na época a gente dublava todo mundo junto, em volta da bancada, né? Era uma bancada assim de meia-lua, vários fones assim, né? Então a gente ficava em volta da bancada, dividindo o microfone, e gravava todo mundo junto. Teve um filme, o Platoon, por exemplo, tinha uma cena que tinha muita gente, que entrava o soldado 1, não sei o que, era muito personagem. Não dá para ficar chamando um de cada vez, porque era só um microfone e uma trilha só. Então ficou mais de 20 pessoas dentro do estúdio para dublar. Ficava aquela fila de gente em volta, assim, para ver a sua vez. Aí empurrava assim, aí falava, oh, meu Deus, chefe, não sei o que. Aí saía aqui, então era essa coisa assim. E quando tinha aquelas cenas mais tranquilas, que só estava um cara dublando sozinho, que era raro, ou uma cena de 2 personagens, que a gente ficava do ladinho ali, com fone também, vendo aqueles monstros lá dublarem, né? Vendo Newton da Mata, Fessumara, Mário Monjardim, Orlando Drummond, só aqueles mitos da dublagem. A gente ficava do ladinho deles ali, todo humilde ali, e eles eram muito legais, sempre foram muito legais com a gente no início. Depois a gente virou parceiro, né? Ficou igual para igual, assim, no dia a dia, né? Mas no início era aquela coisa dos novatos, né? E os veteranos, e eles eram muito legais. E a gente ficava o tempo todo assistindo, né? Então, às vezes fala, faz aí, ó, tem um homem que fala ali rapidinho no telefone, fala, alô, delegacia de polícia, faz você, Jardim, não sei o quê. Então eu não lembro a primeira dublagem, porque foi assim nesse bolo de fazer coisinhas. Eu lembro o primeiro protagonista, que inclusive eu não lembro o nome do filme nem do ator, mas eu ganhei o primeiro protagonista, eu já era contratado da Ebert, mas a gente podia trabalhar em outras casas também, desde que a gente não desse prioridade para o horário da Ebert. Depois que a gente começou a dublar normal, a gente só ia para lá para dublar. Então, às vezes a gente tinha um horário pequeno lá, só uma horinha lá de tarde, então eu podia dublar de manhã em outro lugar ou outro horário. E aí eu comecei a dublar na Cinevídeo também, ali em Botafogo. E lá o Silvio Navas, que já faleceu também, um excelente dublador, dublava Marlon Brando, coisa assim, muito o Danny DeVito, um monte de ator famoso. Ele dirigia lá, ele já me conhecia da época, gostava do meu trabalho, e me chamou para fazer um protagonista. Era um adolescente, o cara tinha uns 17 anos, o ator. Era uma comédia romântica, assim, legalzinho, um filme bem legal, que eu não consigo lembrar o nome do filme. E esse eu me lembro, foi o meu primeiro protagonista. Aí eu me lembro, lá no Cinevídeo, só que eu não lembro qual é o nome do filme nem o nome do ator, que deve estar agora já com seus 60, sei lá. Mas na época ele era jovenzinho. E aí, realmente não lembro os primeiros. Mas eu dei uma sorte que eu logo, assim, em relação a eles, eu vi a gente estava dublando lá 5, 6, 7 anos, né, e fazia coisas pequenas. E eu, com 1 ano de dublagem, comecei a fazer protagonistas, até com menos de 1 ano. Então, eu senti que tive um privilégio. Não é que eu falo que eu for melhor que ninguém, não. Sei lá, dei sorte, o pessoal gostou, enfim. Tinha pouca gente, jovem também, enfim. Então, eu consegui dublar rapidamente personagens bons, assim, em relação ao meu tempo de dublagem. Por isso que eu comecei a esquecer muito, assim, do que eu dublei. Que aí você dublando um atrás do outro, muita coisa naquele período, muita coisa.
Entendi, então. Você lembra tipo, se você teve alguma influência para ser ator e dublador, tipo, de algum familiar, de algum dublador que você conhecia na época? Não, não, muito pelo contrário. Minha família, ninguém era ligado à arte, até uma briga na família. Meu pai queria que fosse engenheiro, advogado, médico, aquelas coisas assim, né? Uhum. Então, eu era músico, na verdade. Na verdade, minha carreira começou com música. Eu desde pequeno, com uns 10, 11 anos comecei a tocar, isso aqui, com 14 fiz uma banda de rock progressivo, isso aqui, e minha praia era seguir com essa banda, tentar ocupar um espaço com essa banda, conseguir realmente fazer uma banda profissional, gravar disco, na época disco, né? Uhum. Essa coisa era gravar disco, fazer show, gravar disco, e a gente foi tentando com essa banda com os 14 anos, aí quando eu estava com os 17 comecei a ensaiar numa sala, que eu consegui para a gente poder ensaiar com a banda, e do lado tinha um curso de teatro, que era gratuito, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando, paquerando lá aquela coisa do curso, me inscrevi no curso de teatro e me encantei. A banda já estava meio difícil de andar, porque eu queria ser profissional, os outros só queriam tocar de onda, curtição, e eu queria que a banda fosse para valer, para gravar disco, fazer show. E meus amigos lá da banda eram mais assim, não, eu gosto de tocar só de onda, aqui. Ficava tudo assim, mas naquela coisa de onda. E aí o teatro me ocupou. Aí eu parei de tocar, a banda já estava acabando mesmo, e comecei a fazer teatro. E aí foi o desgosto da família, porque eu larguei a faculdade de engenharia, eu fazia engenharia na época, e comecei a fazer teatro direto. Aí não parei. Aí eu acho que a dublagem, que eu comecei teatro a dublagem veio uns 10 anos depois. Quando eu fui para a dublagem já tinha 10 anos de teatro, de outras coisas. Ah, tá certo, então. Você lembra do seu trabalho mais marcante na dublagem? Pois é, né? O pessoal fala muito do Aladdin, né? Eu acho que Aladdin, o mais claro. famoso. Eu acho que o mais famoso ficou realmente o Aladdin, porque foi um trabalho muito bacana na época, né? Ele teve um destaque, assim, porque, como eu falei, eu dublava muita coisa nesse período, né? Era muita coisa. Porque eu dublava o dia inteiro, acordar de manhã para a Ebert, ficar dublando o dia inteiro, aí sair de lá, ia para outro estúdio, dublava em outro lugar. Inclusive o Aladdin não foi dublado na Ebert, foi na Delarte, né? Então, eu dublava em vários lugares, né? E tinha a Ebert, que era a nossa TV Globo lá, onde a maior parte da dublagem era na Ebert Richards. E então, no meio daquele monte de coisa, eu percebi na hora que a gente estava fazendo, a Silva Goiabeira, Jorge Ramos, né, o Mar Simões, aquele monstro lá que fez o Gênio, a gente percebia que não era mais um trabalho só, né? Que a gente dublava todo dia muita coisa, então acabava assim ficando mais um trabalho. Mas o Aladdin, na hora que a gente estava fazendo, a gente percebeu que ele era especial. Eu falei, pô, esse desenho, cara, que legal esse desenho. E a Disney estava postando tudo ali, porque o Aladdin foi uma grande virada nos desenhos da Disney, né? Porque ela tinha aquela coisa, né? Desenhos da Disney era blockbuster, mas aí estava meio assim devagar, aquela coisa dos lançamentos de desenho. E eles apostaram tudo no Aladdin por uma linguagem mais moderna, tinha uma coisa mais de humor, né? Que saiu daquela coisa da Branca de Neve, do Pinóquio, né? O Aladdin tinha uma irreverência, uma ironia, umas brincadeiras com a atualidade, umas gírias, né? Uma coisa que não acontecia nos desenhos da Disney. Então ele foi uma revolução realmente. Depois do Aladdin ficou tudo assim, né? Tudo com muita brincadeira de coisas modernas no meio de uma coisa antiga, né? A coisa abriu bastante esse leque de reverência, principalmente nos desenhos da Disney, que eram muito classudinhos, né? Muito certinhos. Então, realmente, o Aladdin foi um divisor de águas ali nos filmes da Disney, nos desenhos animados de longa-metragem, né? E para a gente na dublagem também acabou sendo. Então a gente percebeu realmente que ia ser uma coisa muito mais impactante, só que nem imaginei que tantos anos depois, 30 anos depois, eu ia estar falando de Aladdin ainda, entendeu? Foi em 92, né? 31 anos depois. Bastante tempo. A gente já quer dizer, ou seja, as crianças que viram o filme naquela época, os pais que levaram, agora já são pais, né? E os pais que levaram já são avós, e talvez os filhos dessas crianças que viram Aladdin na época também estão vendo agora, né? A minha filha tem 7 aninhos, viu Aladdin também. Então, quer dizer, ele continua passando, as pessoas continuam vendo, e quem viu naquela época até hoje tem um carinho por ele, né? Então, acho que foi o mais marcante realmente. Uhum. Falando em Aladdin, tipo, se você fez teste pro live action de Aladdin. Sim, sim. Ah, não, live action não. É isso que eu ia falar. Quando eu peguei, por exemplo, o Mark Hamill, né, o Luke Skywalker. Vem cá, filho. Vem aqui. Minha versão menor, mirinha aqui.
quando eu fiz o Luke Skywalker, né, por exemplo, foi um teste. Eu era bem novo de dublagem, foi antes do Aladdin, né? Então, foi, sei lá, dei sorte. Fiz teste com 2 cascudões, assim, não vou falar os nomes, né, para não ficar competição, mas eram 2 dubladores muito bons, muito famosos até na dublagem, com muito mais tempo do que eu. E eu fiz o teste Beno Azarão e peguei o Luke Skywalker. Depois o Obi-Wan Kenobi foi a mesma coisa, depois eu explico a história do Obi-Wan Kenobi, que foi uma coisa meio diferente, assim. O Aladdin foi a mesma coisa, foi um teste, fiz teste geralmente com mais 2, são 3 pessoas para cada personagem que são testados. Eu fiz o teste para o Aladdin e passei, graças a Deus, adorei ter passado. Então, a maioria das coisas importantes que eu fiz, principalmente no início, eram testes. Aí o que acontece? No momento que eu fiz o Obi-Wan com o Ivan McGregor, né? Fiz Sociedade dos Poetas Mortos com o Ethan Hawke, e fiz os primeiros filmes do Mark Wahlberg, que foi o Medo, um outro filme também, o Diário de Adolescente. Aí o pessoal começou a me associar àqueles atores. Então, a partir daí, de repente já não rolava mais teste, porque eu já tinha feito aqueles atores, né? O Aladdin, lógico, depois que veio a série de televisão do Aladdin, quando teve uns spin-offs do Aladdin, o segundo Aladdin, tudo isso já foi direto, porque eu já tinha feito o primeiro. Aí é óbvio que eles tentam manter o dublador, né? E os atores também, no início também, a gente ia pegando os atores que não eram muito conhecidos, ou que estavam, né, começando ali, e quando voltavam esses atores com outros filmes, geralmente eles mantinham a gente, né? Tipo, lembrar, quem fez isso aqui foi o Marco Jardim, isso aqui, então a gente já ia pegando direto. Mas os primeiros sempre foram testes. E até recentemente, para falar assim, bem recentemente mesmo, tipo agora 2 semanas atrás, eu fiz teste por Ethan Hawke, que é um ator que eu amo dublar, né? Que eu acho que não porque só por ele, é porque eu acho que a minha voz combina muito bem com ele. Dos atores que eu dublo, acho que onde eu me sinto mais confortável de combinar, assim, de ver dublado e achar que, pô, ele podia estar falando português, podia ser ele falando português, ou se eu falasse inglês, eu ia falar igualzinho a ele. Então, eu acho que é muito parecido, é o Ethan Hawke. E eu fiquei meio triste porque eu dividi ele com muitos outros dubladores, assim, no meio das coisas, ou não podia fazer, ou não lembraram de me chamar, e acabou que muito dublador fez Ethan Hawke, muito mais do que outros personagens que eu faço. Por exemplo, Marco Wahlberg, acho que eu fiz a maioria, o Ivan McGregor, acho que fez a maioria dos filmes, o Jason Bateman, fiz bastante filme também do Jason Bateman, mas o Ethan Hawke eu dividi muito com outros dubladores, fiquei até meio chateado por causa dessa coisa de gostar de dublar ele. Aí agora, 2 semanas atrás, eu fiz vai ter um filme dele que vai ser lançado muito legal, não posso dar spoiler, pela Netflix, ele com a Julia Roberts, e que são os principais, e me chamaram para fazer teste. Falei, pô, tudo bem, pelo menos chamaram para fazer o teste, tá bom. E graças a Deus eu passei. Então eu fiz o dublê da Rock de novo. Mas agora, de um tempo para cá, eu voltei a fazer testes para personagens que eu já dublava, para atores que eu já dublava, né? Fiz um teste para o Jason Bateman também, naquele filme que ele faz o Esquadrão Trovão, uma coisa assim. Que ele faz o camarão, não sei o quê, caranguejo, não sei o quê. É um vilão. Eu fiz teste para ele, passei. Eu fiz teste para o Keanu Reeves no Toy Story 4 e não passei. Eu dublei o Keanu Reeves logo no Bill Ted, o primeiro filme dele. Dublei ele em vários filmes, 12 de Novembro, Caçadores de Emoções. Dublei o Keanu Reeves bastante, é um dos que eu gostava muito de dublar com frequência também. E pedindo um teste para o Toy Story 4, que ele dublou o Billy Cabum, né, no Toy Story 4. Luke Cabum. Luke Cabum? Ah, eu achei que era Billy Cabum, tá, Luke Cabum. E não passei. Quem passou, acho que foi o Reginaldo Primo. Foi o Horta, Mauro Horta? Foi o Mauro Horta. Não, mas foi certo. O Horta, o Renato Primo, tudo bem, são excelentes dubladores, não tem problema. Defenderam muito bem o personagem. Mas, por exemplo, eu fiz o teste e não passei, mas graças a Deus, esses outros que eu já dublava, eu fiz teste e continuei com eles, né? O Obi-Wan, obviamente, quer dizer, o Ivan McGregor, por causa do Obi-Wan, eles também nem questionam muito. Tudo que aparece do Ivan McGregor me chamam para dublar, praticamente por causa do que o Obi-Wan marcou muito, né? E para não ter aquela diferença de voz, o pessoal já me chama direto. E, inclusive, tem filmes que tem um filme que ele faz com o Ethan Hawke, eu fico emocionado por ele ter dublado o Ethan Hawke. Mas era ele e o Ethan Hawke, eu acabei dublando ele. Não sei nem quem dublou o Ethan Hawke, eu não lembro quem foi. Então, é isso, a gente faz muito teste até hoje. Quer dizer, como eu te falei, fiz teste 2 semanas atrás, fiz teste. Então, eu acho justo. Eu acho chato quando não chamam para o teste. Eu achei muito chato, por exemplo, quando teve as aventuras de Bill e Ted, 20 anos depois, 30 anos depois, sei lá. E eu dublei o primeiro, quando eles eram adolescentes, né? Eu dublei o Keanu Reeves, o Oberdan Jr. dublou o outro ator.
Aí veio agora esse filme deles 30 anos depois, ninguém me chamou para fazer teste, já chamaram direto um outro cara para dublar. Eu achei isso sacanagem, não gostei não. Eu podia fazer o teste no passado, tudo bem, aí é honesto, mas eu acho que é legal que chama a gente para os testes, pelo menos quando é um personagem que a gente já costuma, um ator que a gente já costuma fazer, mas a gente não é o único, então chama os três que eu costumo fazer, né, ele, e vê quem sai melhor no teste, tudo bem. Né? Você tá me enxergando? Não. Só um toque, como vingança, né? Não foi vingança, não. Eu fiz teste por um ator que eu nunca tinha feito, o Woody Harrelson, né? Uhum. E tem, acho que era o Hélio Ribeiro, que eu adoro, acho um maravilhoso ator, dublador, o Hélio Ribeiro, acho que ele que faz muito o Woody Harrelson, ou fazia muito, sei lá, e outros assim. Então me chamaram para fazer o teste pro Woody Harrelson, falei, pô, nunca fiz esse cara, isso foi no ano passado. E eu passei. Aí, eu nunca tinha feito ele, quer dizer, foi a primeira vez que eu dublei ele através de um teste. Também tem esses revés. Quem dublava ele com o Frei falando, pô, perdi o teste pro meu boneco lá, meu ator. Mas acontece também isso, né? Eu acho que você fazia bastante o Keanu Reeves, né? Eu fiz bastante, mas eu não fiz tanto quanto eu gostaria. Mas fiz umas coisas bem legais. O Bill e Ted, né, o primeiro filme, o Sweet November, Doce Novembro, A Casa do Lago, Caçadores de Emoções. Só não fiz o Matrix, né, que eu adoraria ter feito, esse John Wick, né? John Wick. Nunca fiz também nenhum deles. Infelizmente. Eu tenho uma história que eu não sei se eu posso falar que é minha. A história dos bastidores. Eu dublei o Advogado do Diabo. Né? Eu, a Miriam Fischer. A Miriam Fischer dublou a Cameron Diaz. E eu. Cameron Diaz? Não. Charlize Theron. E eu dublei o Keanu Reeves. Tudo bem, dublamos o filme inteiro. E depois um figurão lá do SBT resolveu: não, mas eu quero que eu não sei quem duble. Aí botou outro dublador. Eu achei uma sacanagem e achei uma pena. Estava muito bom. E trocou a Miriam e eu. Né? Botaram uma outra dubladora para Charlize Theron e para o Keanu Reeves. E, sinceramente, foi uma sacanagem. Estava muito bom a dublagem. Foi uma pena. E a gente repetiu a duplinha no Sweet November, né? Eu e a Miriam Fischer. É um filme muito bacana também de dublagem. Porque na época a gente ainda dublava junto, tinha essa coisa. Quando a gente dublava junto na bancada, quer dizer, para o pessoal que ainda não sabe, quer dizer, até, não sei exatamente o ano, mas tem mais de 20 anos, a gente dublava junto porque só tinha uma banda de gravação, era uma fita magnética, então a gente não tinha como editar o áudio. Né? O que a gente gravava no estúdio era eternizado, né, para sempre ali, como ficou no estúdio, que a gente não tinha como editar depois de gravar. Né? Não tinha aquelas waves para você cortar um pedacinho, mexer em pausa, mexer em ritmo, não tinha como. Então eu tinha que fazer bem legal no estúdio, porque aquilo ali é o que ia para o ar. Né? Então a gente dublava junto, porque só tinha uma banda. Né? Isso também porque só tinha uma trilha de gravação. Em casos muito excepcionais, abriu uma segunda trilha que estava maior trabalho, que tinha que copiar tudo de novo para mixar aquela segunda trilha. Mas geralmente era usado só em casos extremos. Então, como eu falei, no Platão tinha 20 e poucas pessoas para dublar um trecho, não tinha como pegar um de cada vez ali e botar em várias trilhas. Então, juntou todo mundo no estúdio, o estúdio ficou lotado de gente para dublar, cada uma falinha ali rápida naquele pedaço do filme. E as cenas de casal, evidentemente, eram ótimas, as cenas de duplas, assim, diálogos, assim, como Sociedade dos Poetas Mortos, eu tive várias cenas com o Selton Mello, só eu e ele, né? O Celto dublava o Robert Sean Leonard e eu dublei o Ethan Hawke no Sociedade dos Poetas Mortos. O Roberto Macedo dublou o Robin Williams, também um excelente trabalho. E a gente era muito emocionante, né? Um filme muito, né, que conhece o Sociedade dos Poetas Mortos, sabe, um filme muito bacana, assim, muito emocionante, muito legal assim de assistir, de dublar. E aquela coisa do calor da bancada, né? Eu ouvi o Celto falando comigo ali, o personagem dele, ele me ouvindo. Aquilo é uma experiência, infelizmente, que a gente nunca mais teve, depois que separou a gente. Hoje em dia, mesmo que você vai falar um oi, você entra no estúdio sozinho e fala oi, sai do estúdio e vem o outro, entendeu? Não tem diálogo, mas de maneira alguma, em cena nenhuma de dublagem. É sempre um de cada vez, totalmente separado. E a da Miriam, a gente fez muitas coisas juntos, né? Eu e a Miriam Fischer. E tem esse Sweet November, que eu dublei o Keanu Reeves. E aí sim ela dublou... Não, foi a Charlize Theron também. Não, Charlize Theron, Sweet November, aqui foi a Charlize Theron. Foi bem legal também essas dublagens. E a gente fazia junto, então tinha essa coisa de ouvir um ao outro, né? Isso era muito legal. Isso dá uma coisa mais assim de teatro, sabe? Assim, era bem legal. Então. Mas você tá conseguindo me enxergar na live? Ou é só o áudio? Não. Tô só te ouvindo aí. Você tá me vendo? Pior que eu tava no texto. Você tá... Tipo, eu tô com camisa de Star Wars e tem um
uma lâmpada do Aladdin. Então, você quer que eu saiba a história do... Quer que eu conte a história do Obi-Wan? Não sei. Você... Fechou. Claro. Não pode seguir outras perguntas como você quiser, tudo bem pra mim também, não tem problema não. Não, pode ser. Eu iria só perguntar, tipo, acho que teve uma troca, né? E você dublava o Luke Skywalker, né? E o Obi-Wan também. Sim, isso foi uma questão. Aconteceu o seguinte, como eu te falei, era tudo teste. E os filmes tiveram, esses 6 primeiros filmes do Star Wars, tiveram um intervalo grande, né? Eles foram lançados para cinema, um de cada vez, né? Hoje a gente vê tudo junto ali no stream, né? Mas na época do lançamento foi uma coisa de cada vez. Então eu fiz o teste para o Lucas Skywalker e fiz o primeiro filme, que no caso, na verdade, era o episódio 4, 5, 6, né? Eu acho, que é fora da ordem da sequência lá. Então eu fiz o primeiro episódio 4, o primeiro filme do... Primeiro Star Wars, né? Que eles chamam, não era nem episódio 4, era Star Wars só. Eles nem sabiam que ia fazer outro, né? Eles fizeram para ver se colava, colou daquele sucesso. Aí o Jorge Lucas falou, não, tem vários episódios, tem uma temporada, uma saga inteira. Aí eles foram fazendo os outros. Aí fiz o 4, 5, 6, quer dizer, o 1, 2 e 3 na verdade, né? Os 3 primeiros filmes de Star Wars como Luke Skywalker. Até a Estrela da Morte, né? Não sei, os nomes eu sempre confundo. Aí passou um tempo. Aí vieram o episódio 1, 2 e 3, né? Quiseram fazer, que é lá no início, antes do Luke Skywalker nascer, aquela coisa toda, o Obi-Wan Kenobi jovem. Né? Quando eu fiz o Luke Skywalker, o Obi-Wan Kenobi era um senhor velho já, né? E que já tinha morrido, né? Ele morria, né? Ele era o espírito dele, sei lá, que era o Isaac Bardavi que dublava o Sir Alec Guinness, né? Acho que era o Alec Guinness. Eu acho que era. E aí, Alec Guinness, que fazia o Obi-Wan Kenobi já velho, pá, e o Isaac Bardavi que dublava ele. Então eu dublei o Luke Skywalker nesses 3 filmes, passou um tempo, não foi imediato, né? Aí veio esses outros episódios, o 1, 2 e 3, onde tinha o Obi-Wan Kenobi jovem, o Luke Skywalker não tinha nascido ainda, chamaram para fazer o teste, porque eu já tinha dublado uns 2 ou 3 filmes do Ewan McGregor. Aquela coisa, esse ator dubla o Ewan McGregor, tem um filme do Ewan McGregor, vão chamar os caras que dublam o Ewan McGregor para fazer um teste. Aí eu fiz teste com mais 2 e passei. Só que eles não se tocaram, mas esse cara dublou o Luke Skywalker. Na época não tinha problema, porque os filmes não vinham juntos, né? Eram filmes de lançamento separados, tudo bem. Aí passei e fiz o Obi-Wan Kenobi no 1, 2 e 3, nos 3 filmes, depois como Obi-Wan. E aí quando a Disney comprou, né, o Star Wars da Lucasfilm, a Disney botou os 6 filmes ali enfileirados, né? Opa, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, direitinho. E vendeu aquele pacote ali de DVD, etc. E falou, pô, mas peraí, deixa eu botar esse filme no mercado. O cara vai assistir 1, 2, 3, vai ver a voz do Obi-Wan Kenobi ali, jovem. Aí vai chegar o Luke Skywalker, que também é o mesmo cara que está dublando, tem uma coisa errada aí. Aí eles tocaram disso. Aí eles falaram, vamos aproveitar que está tudo gravado, como eu falei, que a gente grava em material magnético, né? Analógico. Eles queriam digitalizar. Às vezes pegavam essas fitas magnéticas, né? Digitalizavam, aí davam uma caprichada no áudio, não sei o quê, e editavam, tudo bem. Ou às vezes eles preferiam regravar já com uma qualidade melhor, já qualidade digital. Então ele falou, bom, é hora de a gente regravar esses filmes todos. Então a gente redublou tudo, né? Aí eu redublei de novo o Obi-Wan Kenobi no 1, 2 e 3, e aí no 4, 5 e 6, que era o Luke Skywalker, eles chamaram outros atores, fizeram um teste, eu acho que foi nunca sei se o Alexandre ou o Felipe Drummond, que ficaram afinal com o Luke Skywalker. E também, depois, para minha curiosidade, eu também não sabia, depois vim saber que teve uma dublagem do Mário Jorge também, do Luke Skywalker, antes de mim. Eu não sei por que foi aquela dublagem do Mário Jorge também, depois veio a minha. E sei que ficou 3, aí ficou o Mário Jorge, assim, 3 na história da dublagem do Luke Skywalker, né? A minha foi que ficou mais tempo até essa substituição pelo Drummond. E aí o pessoal botou lá assim, ó, olha, a mesma cena, uma com a dublagem do Mário Jorge, com a minha, e outra com a do Drummond. A mesma cena, ficou legal. Teve uma votação lá, pô, fica até mais sem graça, né, ser metido, mas o pessoal votou e me escolheu como melhor. Mário Jorge, que me desculpe aí, não tô querendo ser sacana, não. E nem o Drummond, que eles dublaram muito bem também. Mas o pessoal votou lá e eu falei, sério, pô, eu gostei de mim também. Mas a votação foi honesta, não dei palpite não, só vi que estava lá, quem você prefere? Aí eu Marcos Jardim, mas já contei lá, eu vi que eu tinha tido mais escolhas lá Mas também já foi, porque o Luke Skywalker não é meu há muito tempo. Agora quem é o Drummond, que é o oficial lá. Mas eu dublei o Mark Hamill em outros filmes, e também quando ele aparecia como o Luke Skywalker, o Mark Hamill, tipo no Big Bang Theory, né? O Mark Hamill aparecia como ele mesmo, falando de ter feito o Luke Skywalker. Aí me chamaram para dublar ele, né? Ele já mais velho e tudo. Então, e outras vezes também já dublei ele também assim. Então, quer dizer, às vezes dublei ele lembrando que eu dublei o Luke Skywalker, mas não
o Luke Skywalker que está lá até hoje. Inclusive, eu acho que se ele aparecer agora mais velho, em outros episódios, ou até apareceu, também já não foi mais eu, né? Por causa do Obi-Wan Kenobi do Ivan McGregor. Engraçado também, só mais uma curiosidade, que o Obi-Wan do Ivan McGregor, ele está envelhecendo, tanto o Ivan McGregor está envelhecendo, como o personagem também, dentro da história do Star Wars, ele está chegando perto da hora que ele encontra o Luke Skywalker de novo, que seria o Alec Guinness. Então, quer dizer, eles estão quase fazendo a junção de novo, né? Ele envelheceu, né? O ator e o personagem também. Aliás, é um dos personagens mais longos que eu já dublei, que eu acho que eu só perco para Selma Lopes lá do Simpsons, da Marge Simpson, né? Que ela dubla há mais de 30 anos. O Obi-Wan dubla há mais de 20 anos, né? O mesmo personagem, né? O Ivan também, né? O Ivan McGregor também. Lembrei de uma cena que eu acho, tipo, incrível que você fez, que é aquela do... Acho que é o Anakin, tipo, na lava, assim, daí fala, você era o escolhido. Você lembra dessa cena? Você era como um irmão para mim, nunca esqueci essa fala. Foi emocionante, sim. A gente, assim, eu acho que tem processos e processos, assim. Eu vim do teatro, fiz cinema, televisão, e tem essa coisa mais visceral do ator. Tem o dublador que é um pouco mais distanciado, mas faz um trabalho excelente também. Mas eu acho que a maioria dos dubladores se emociona realmente em cenas de emoção. E essa é realmente, claro que eu me emocionei, né? Eu me envolvi mesmo ali com aquela história ali, pô. E era tudo gritado, né? Aí, geralmente eu tinha que se preocupar com síncro, com várias coisas. Tinha a situação mesmo de emoção deles ali, né? Do cara que ele, né, criou desde pequeno ali para ser o escolhido, para ser o... E ele fala, mas não era só isso. Ele, na verdade, ele cuidava do Luke Skywalker para ser, do Anakin, né? Para ser o substituto lá, Jedi, não sei o quê, mas ele se afeiçoou por ele tinha um carinho por ele, né? Ele era meio frio, às vezes bancava o fio duro com o Anakin, mas ele tinha uma afeição pelo Anakin, né? Um amor sincero pelo Anakin. Então, para ele era uma derrota profunda, não era só porque ele deixou de ser o escolhido, virou pro lado do mal, mas porque era uma pessoa querida para ele. Então, realmente, aquela cena tinha muita coisa ali, né? Não podia fazer de qualquer maneira, né? Então, ao mesmo tempo, estar preocupado de sincronismo, de etc e tal, né? Eu estava realmente tentando fazer, sentindo a emoção do personagem ali, né? E nunca esqueci a fala, você era como um irmão para mim, essa fala foi muito marcante, porque não foi só assim, não era só você ser escolhido, você era escolhido, mas você era como um irmão para mim, né? E, enfim. Eu lembrei de acho que, tipo, uma participação que você fez na dublagem do Obi-Wan, eu acho que era no Mad, não sei se você lembra. Onde? No Mad. Passava no Cartoon Network. Não sei se você lembra. Teve uma do Mad. Era uma gozaçãozinha. Como é que era? Você lembra, assim, mais ou menos? Não lembro. Eu sei que era uma coisa engraçada. Era uma sátira, né? O Mad é aquela coisa maluca, assim. Então era um debochezinho, assim, não lembro. Mas era engraçado. Eu gostei de fazer. Eu gosto dessas coisas. E como é que era o seu processo de games? Eu acho que você dublou o Obi-Wan também no Lego Star Wars, né? O último que lançou, né? Sim. Como é que era... Não, Lego Star Wars eu não lembro, mas eu dublei aquele Clone Wars, né? Que tinha o Ben Kenobi. E aí foi um desenho grande, assim, vários episódios, eu dublei também, sempre dublei. Esse não foi o Ivan que dublou, por exemplo, né? Mas eles mantiveram pelo Obi-Wan do filme, eles mantiveram na dublagem desse Clone Wars também. E depois, graças a Deus, a série do Obi-Wan, né, que foi no ano passado, ano retrasado, foi muito legal de ter voltado com o personagem ali, né? Engraçado que a série era do Obi-Wan, né? O nome da série era Obi-Wan Kenobi. E ele não entrava tanto assim quanto eu pensei. Ele tinha muita cena que ele não tinha fala também, então por isso que eu não dublei. E mesmo assim ele dividiu muito com outros personagens, né? Tem aquela personagem aquela capitã, isso aqui. Então ele foi bem dividido também, não ficou só em cima dele como eu pensei que ia ser, né? Teve a Princesa Leia pequena, aquela coisa da história dela também. Então, na verdade, a série, eu senti um pouco assim, tipo, eu gostaria de ter participado mais, né? Que o Obi-Wan aparecesse mais nos episódios, né? Ele não foi realmente o centro ali total dos episódios da série dele. E não sei se vai ter mais outra, não, mas acho difícil. A não ser que eles queiram fazer a ligação, que seria muito legal. Isso eu pensei, de chegar na hora que era o Alec Guinness, né? Quando ele começa... Ele já morre, né? Tá morto e começa a cuidar do Luke Skywalker como fantasma, né? Caraca, seria... Aí podia ser legal ele refazer agora uma outra visão, outra versão, outro momento, com o Obi-Wan, né? Com o Ivan McGregor, né? Seria bem legal se eles continuassem a história, né? Não sei se vai rolar isso, não. Tomara que aconteça.
Você lembra de ter um personagem que eu, tipo, uma animação que eu assisti, só que faz muito tempo, que era o Spirit. Sim. O Spirit foi a questão pelo ator que dublou o Spirit, que fez o Spirit original lá no dublou, a voz original, que foi o Matt Damon. Como na época eu estava fazendo o Burn, né? A Identidade Burn, Supremacia Burn, não sei o quê. Então eu estava dublando muito ele, dublei ele em outros filmes também. Aí me chamaram para fazer o Spirit por isso, porque ele acabou de dublar o Matt Damon agora, é o Matt Damon que faz a voz do Spirit, então vamos chamar ele. Foi por isso que eu fiz o Spirit. Foi bem legal fazer. Não tinha boca, né? Não tinha sincronia. Era só a voz mesmo off, né? Ele narrava a história, né? Eu também dublei uma série que eu não aparecia também, que eu gostava muito de fazer, que era Wonder Years, né? Anos Incríveis, que era a história de um menino de 10 anos, e eu narrava a história dele adulto, contando como ele era com 10 anos, né? Ele nunca aparecia. Depois eu vim saber que o ator que eu dublava, né? Que nunca apareceu, ele só fazia off mesmo, ele contando com a vida dele com 10 anos, e o menininho de 10 anos que fazia o personagem mesmo. E esse ator que fazia a narração, que eu dublei na época, eu não sabia, é o que faz eu não sei o nome dele, mas aquele Esqueceram de Mim é o grande, é o mais alto, que faz junto com o Joey Patch, né? O Joey Patch faz um dos bandidos e o outro mais alto, assim, que sempre se dá mal lá com Macaulay Culkin. Eu não sei o nome dele, eu sabia o nome dele, mas eu não lembro agora. Ele que narrou essa série, foi bem legal. Também na série que eu narrei todo episódio, ele começava narrando, narrava no meio, tinha bastante coisa, mas tudo off, né? Porque ele não aparecia, não tinha boca, né? Você lembra de dublar acho que é Yaku, né? Do Animalix? O Arco foi muito legal. O Arco foi bacana porque eles sempre tinham canções, né? Os Animais, todo episódio tinha uma canção ou várias canções, né? E a gente dublava as canções também, a gente cantava as canções, né? Então separava, a gente fazia toda a parte de texto, né? Diálogo, não sei o quê. Depois eles marcavam um estúdio pra gente só com a diretora musical, na época era branca, depois foi outro cara. E a gente fazia as canções todas do Animaniacs da gente mesmo. Eu, Marisa Leal, que fazia a Dot, e o Clécio Souto, que fazia Iago. Que faz, né, até hoje, né? Aí, sei lá, quantos anos depois, veio agora, também um ano e pouco atrás, veio mais uns episódios, né, um relançamento do Animaniacs com episódios novos. A gente fez a mesma coisa, dublou e cantou também. É muito legal pelas canções. Os Animaniacs, eu nunca entendi bem qual era a proposta, qual o propósito dos Animaniacs, porque eles são aparentemente desenho para criança e não tem nada a ver para criança. É um desenho que debocha de Hollywood, eles falam do Spielberg, é uma ideia do Spielberg, né? É da Warner Bros., mas o Spielberg que bolou, que produziu, dirigiu alguns episódios, talvez. Então, é uma brincadeira muito em torno de Hollywood, dos astros, estrelas de Hollywood. E é um humor muito adulto, muito ácido, assim, um humor muito irônico, né? Que as crianças não entendem. e joga naquele horário de infantil, eu não entendo bem, porque a criança não vai entender nada. E o adulto não vê, porque os adultos que não conhecem não vão ver, porque acham que é uma coisa para criança. Mas, na verdade, é um desenho para adulto, porque é um humor totalmente adulto. Muito inteligente, inclusive. Eles fazem uma sátira absurda, coisas políticas, assim. Esse último que a gente fez, a última temporada, eles satirizavam o Trump, sabe? E umas coisas bem legais, assim. Muito inteligente, assim. Muito bacana. Eu gostei muito de fazer. Tomara que venha mais episódios aí. Pera, será que eles produzem ainda hoje em dia o Animalix? Oi, desculpa, eu não entendi agora. Tipo, eles ainda continuam fazendo episódios no Animalix? Não. A gente fez uma temporada, né? Eles fizeram mais uma temporada agora, depois de muitos anos, depois de 15 anos, sei lá, 10 anos, 15 anos. Fizeram mais uma temporada de 6, 7 episódios, uma coisa assim, ou mais, 10 episódios, sei lá. Aí nós dublamos, foi, eu acho que ano passado. E já botaram no ar e tudo aí. Aí parou. Não sei se vai vir mais, não. Eu não sei, acho que não. Tomara, então. Tomara que venha mais episódios. Você lembra de dublar o Jazz em Um Maluco no Pedaço? Claro, foi muito. Esse era novo na dublagem ainda também. Não tinha muito tempo na dublagem, né? Bert Richards. Foi muito legal. Eu gostei muito de fazer. É o que eu falo assim, eu acho que eu mudo um pouquinho, eu gosto de mudar, né? Assim, não é uma coisa de uma mudança caricata, assim, tipo, até faço voz, né? Na época da Ebert, como a gente dublava muita coisa, eu me lembro que tinha que ter uma versatilidade, sim. Agora não, agora hoje em dia essa versatilidade é relativa. Você pode não mudar muito a tua voz e fazer muita coisa, né? Tem muito dublador hoje em dia novo que
que dubla muito bem, faz muita coisa boa e não fica mudando muito a voz, né? Mas na época da Beth, às vezes, né, era necessário, tinha uns desenhos loucos lá. Então eu me lembro que às vezes a gente ia fazer uns desenhos que tinha uma mesa. Qual é a voz de mesa? Uma alface. Como é que é a voz de uma alface? Então eu tinha que criar alguma coisa, né? E eu tinha uma facilidade. Então, fazer mais forte, né? Tem uma coisa que eu fiz que foi bem legal. Tá bem no início ainda. O Mário Monjardim, que era muito legal, um cara incrível, assim, Mário Monjardim, dublava o Pernalonga, o Salsicha do Scooby-Doo, né? Famoso. E ele gostava muito de mim também, eu gostava muito dele. E aí, um dia ele falou, tinha um faroeste em preto e branco ainda, aqueles filmes bem antigos, assim, estava bem no início ainda, de, sei lá, quanto tempo de dublagem. E ele falou, Jardim, meu filho, dubla aquele velhinho ali, ó, do salão, né? Aquele velhinho que fica atrás do salão que vai servir pro cara, né? Falei, caramba, velhinho mesmo, caquete, aquele velhinho tudo muito velhinho, tem uns 90 anos de idade, né? Falei, beleza, vamos lá. Aí, dublando lá. Meu filho, que você quer tomar um copinho de leite? Não, você quer uísque? É essa hora da manhã, meu filho, mas o uísque é essa hora da manhã. Não, meu filho, vamos tomar um copinho de leite que é melhor você, não é não? Aí, quer dizer, aí eu falei, pô, posso fazer uma voz de um velho caquético, né? Não tem o menor problema. E aí comecei essa coisa, aí voz de mesa, voz de alface, voz de não sei o quê, né? Agora, eu sempre gostei de me basear no original, porque naquela época não tinha tanto, mas hoje em dia, né, você tenta um botão, você muda para o original, e se tiver muita diferença, eu acho ruim. Né? Você vê um ator assim, você fala, pô, esse ator não está combinando a voz, aí você muda, pô, a voz dele é completamente diferente, por que botaram esse dublador? Eu acho legal os atores, a gente tentar, quer dizer, nem todo mundo que eu dublo tem a voz mesmo timbre que a minha. Por exemplo, Mike Cirol tem um vozeirão todo grave, que é um vozeirão. Então, quando eu ouço aquela voz dele grave no meu ouvido, eu não tenho como fazer a voz do Aladim nele, né? Chegar, oi, Jasmine, não dá, pô. Então, eu procuro o meu grave, o máximo de grave que eu tenho, sem ficar caricato, sem ficar exagerado, mas quando o cara trocar ali e botar o original, não ficar aquele desnível absurdo, né? O cara fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, né? Aquela mudança brusca de voz. Eu falei, que isso, gente? Às vezes eu vejo umas coisas assim, tá dublado, falei, deixa eu botar o original. Eu falei, nossa senhora, não tem nada a ver com o original. Eu não gosto disso, mas tem dublador que não liga. Faz a voz dele para tudo quanto é personagem daquele mesmo jeito e não liga. Então eu gosto dessa variadinha, mesmo quando seja uma variada grande, de levar um para um lado, para o outro, entendeu? E aí, dentro disso, assim, eu acho que tem uma diferençazinha entre o Matt Damon, o Ivan McGregor, o Jason Bateman. O Jason Bateman ele é mais anasalado, ele fala uma coisa mais anasalada assim. São detalhes sutis, mas que eu gosto de tentar buscar isso quando eu faço cada um, para dar uma cara para cada um, quer dizer, uma voz, né? Uma característica para cada um, assim, em relação ao original. Então, quer dizer, eu gosto de me basear no original. Então, mesmo quando eu fazia aquelas vozes malucas, eu gostava, foi o caso do Aquo, do Animaniacs. E eu vi uma voz do Aquo, cara, uma voz, porque ele parecia ao mesmo tempo uma voz de velho e de criança. Aí ele falava uma coisa meio assim, parecia um velho e criança ao mesmo tempo. Eu falei, caramba! Então eu tentei fazer parecido com o original, não ficou. Porque, obviamente, eu não tenho o mesmo timbre do original, então acabou ficando uma diferença. Mas eu tentei me inspirar no original e saiu uma outra coisa, mais parecida, entendeu? Então eu acho legal essa coisa de usar o original como uma base. Nem sempre a gente vai conseguir fazer exatamente igual ao original, mas eu gosto de buscar, de não pirar muito, assim, de fazer uma coisa muito diferente, por causa dessa questão de você mudar para o original e falar, pô, não tem nada a ver com o original, essa voz que dublaram aí. Eu acho isso muito ruim, eu não gosto, não. Como é que era o dublar o Homem-Aranha no Homem-Aranha Ação Sem Limites? Pois é, foi o mesmo caso das narrações, né, quando não tem a boca, né. O diretor, não vou falar o nome dele, coitado, até morreu, mas eu ficava meio chateado com isso. Ele falava assim, vamos lá, Jardim, agora é a tua vez. Quando ele botava a máscara, né, eu estava dando Peter Parker, tudo bem, tá lá a boquinha, Peter Parker, sei o quê. Pronto, virou Homem-Aranha. Ele falou, vamos lá, agora vamos pra casa mais cedo, vamos lá. Gravando. Então ele mandava eu gravar, lendo o texto de primeira e ouvindo e gravando, sem ensaiar. Era uma loucura, mas eu topava no esporte, mas eu não gostava disso. Eu queria ter ensaiado, feito com calma, assim, cara, não tem boca, Jardim, não tem boca, só tá aquele pôr na frente ali, não tem boca, vamos lá, vamos gravar. Então eu saía arriscando, né, porque eu não sabia como é que ele ia fazer. Eu li o texto, como é que ele vai fazer? Ele tá gritando aqui, ele tá falando baixo, ele tá com raiva, né? Eu tinha que ir vendo e na hora entendendo mais ou menos como é que ele ia fazer e fazendo junto. Então, a verdade é que esse Homem-Aranha São Sem Limites, eu dublei toda a parte que ele tá de máscara, né, que ele tá de Homem-Aranha, eu dublava sem ensaio. Né? Foi um exercício muito grande. Até a gente faz às vezes isso, mas eu não acho muito saudável, não. Acho que é legal de ensaiar uma vezinha para gravar com mais segurança. Mas rola essas coisas. Às vezes a gente dubla sem ensaiar, dependendo da situação.
E esse Homem-Aranha Sem Limite, pra mim, marcou por isso. Botava a máscara e falei, putz, lá vou eu dublar sem ensaiar. Aí, vamos lá, aí era cara e coragem. Não ficava ruim, ó, se ficasse ruim a gente repetia. Aí ele falava, peraí, vamos fazer de novo, porque eu pensei que ele ia gritar ali, ele não gritou, peraí, vamos fazer de novo. Aí parava, claro, não é também loucura assim. Tem essa coisa da dublagem, o pessoal às vezes fala assim, vi a dublagem horrível, cara, ou não foi feita aqui no eixo Rio-São Paulo, foi uma dublagem lá de Miami, de Buenos Aires, sei lá, ou foi alguma coisa meio estranha, por exemplo, eu pensava, tá tudo fora do lugar. Não, aí pode ser uma coisa da transmissão, sei lá, o streaming, ou na época era TV a cabo, sei lá, deu alguma desandada ali do áudio com a imagem, mas não foi a dublagem, porque a nossa dublagem é muito precisa. A gente não deixa passar entregar um look, né, uma sequência de filmes, se não tiver 100% certa de sincronismo, interpretação e dicção. Realmente isso não acontece. Por isso que a nossa dublagem tem essa excelência, essa qualidade reconhecida no mundo inteiro. Então, quando o pessoal fala assim, nossa, vi filme muito mal dublado, eu fico pensando de onde foi essa dublagem, ou se não, um erro na transmissão. Quando é fora questão de síncro, né, deve ser algum erro na transmissão. Porque a gente não entrega um filme fora da boca. É muito preciso, ainda mais agora no computador. É uma precisão absurda de, não, tá certinho, não, tem uma micropausa ali, tem que fazer uma pausinha ali, não, aqui tem que esticar mais um pouquinho, porque ele ainda tem a boca mexendo. Então, a gente tem muito cuidado com esse sincronismo, né? Que eu acho até que não é o mais importante só, né? Tem que ter o sincronismo, mas tem que ter interpretação, para mim, em primeiro lugar. Tem que estar bem interpretado, tá bem, né, a emoção, a intenção do personagem, o que ele quer dizer, é o mais importante, tem que carregar. E o sincronismo vai junto, tem que ter o sincronismo depois, né? Às vezes o cara fica muito píssico no sincronismo, mas, e a interpretação? Tem que ser, para mim, em primeiro lugar. Então ele pode estar bom de sincronismo, mas estar bom de interpretação, eu prefiro repetir, né? Se eu estiver dirigindo. Vamos fazer de novo, que isso aqui não é bem assim, isso aqui é mais assim. E eu sempre que eu posso também tento repetir uma coisa que eu achei que não foi bem interpretada. Então, resumindo, quer dizer, a gente não deixa passar uma coisa. Então, mesmo esse Homem-Aranha, que eu falei, né, que eu dublava sem ensaiar, mas não ficava ruim. Se ficasse ruim, a gente repetia. Não vou também dizer que o diretor ficava lá observando, falou, não, ficou legal, beleza, valeu, aproveitou. Mas se não ficasse legal, a gente parava e refazia, entendeu? Porque realmente esse critério não existe na dublagem. Nunca vi aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal fazer uma coisa nas coxas, assim, ficar fora do lugar e entregar para o cliente. Porque assim, o que acontece? A gente dubla no estúdio, você mesmo já tem a sua autocrítica. E ali não ficou legal. O diretor tem um olhar crítico total, né? O diretor, se for um bom diretor, ele vai perceber tudo ali que tem que ser feito. O técnico ajuda, porque ele está lá também todo dia, ele fala, ele não ficou muito bom ali não sei o quê. Então você já tem 3 checagens na hora que está gravando. Aquilo vai para o mixador, que também vai checar. Ele fala, essa fala não está encaixando. Aí o mixador já tem a 4ª checagem. Aí vem o checador final, que ele vê o filme pronto, dublado, mixado, e ele assiste para ver se está tudo certinho, se tem uma coisa errada. Então tem 5 checagens. Aí vai para o cara a empresa que mandou dublar, sei lá, a Disney. Vai para a Disney assiste. 6ª checagem. Entendeu? Então a Disney vai falar, não, tem uma coisa aí que não está boa não, ali não está legal, manda refazer, a gente faz, que chama de retake, a gente regrava, e depois o cara checa pela 7ª vez. Então pode dizer que chegou na televisão, o cara assistiu e falou, a dublagem está uma merda, tem alguma coisa errada aí. Porque passa por muitos critérios até chegar ao espectador, entendeu? Tem muito cuidado de ser entregue um produto perfeitinho mesmo, entendeu? Cada vez mais. A dublagem não para de avançar nessa qualidade. O que vem ser uma grande temor e pena, essa questão da inteligência artificial, de repente querer substituir o dublador. Porque, caramba, a gente faz tão bem, cara, tão vivo, tão humano, vai botar uma inteligência artificial ali. Realmente é uma sacanagem, entendeu? Então, você comenta só um último personagem assim, mas tipo, o personagem, tipo, acho que não é tão importante, mas tipo, a animação dele é extremamente importante, que é do Homem-Aranha através do Aranhaverso, que você dublou, acho que é o Alfabeto. Cara, eu não lembro, foi muito pouquinha coisa, eu não lembro não, desculpa, assim, não sei te falar muita coisa não. Eu acho que eu me lembro, mas foi muito pouco. Eu acho que dentro daqueles vários Homem-Aranhas lá, ele fez muito pouca coisa. Então eu não sei te dizer muita coisa. Aí foi no que eu vi ali. Eu não estava muito no universo do filme inteiro. Tem essa questão, a gente não vê o filme inteiro, né? Ainda mais quando no lançamento, né? A gente só vê o que a gente dubla. Então mesmo quando você como eu falei, a série do Obi-Wan, ele não entrava o tempo todo. Então eu não tinha noção muito da série como é que era toda do Obi-Wan, porque a gente só dubla onde tem o personagem da gente. Então eu só pude ver depois ele pronto, depois para entender algumas coisas, porque eu não vejo tudo, né?
Então, esse Homem-Aranha também, eu não vi ele pronto todo, né? Então, nem antes. Então, eu só vi aquela parte que eu fiz ali, então não tem muita informação assim ali daquilo. Entendeu? Bom, eu queria te agradecer muito de coração mesmo por ter aceitado o convite. Foi uma grande honra ter conversado com você. E obrigado mesmo por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar comigo. Foi incrível. Você é um dublador tão incrível, tão gente boa. Assim, né? Muito obrigado mesmo. Bom, obrigado. Eu posso tirar uma foto com você, ó? Claro, pode. Eu não estou te vendo. Como é que você vai fazer? Só tirar print, assim. Dá um print, né? Você está com as duas telas, comigo e com você? Porque eu só vejo a minha, onde estaria você está preto. Não sei por que não aparece. Tá aparecendo. Tá tudo bem, estamos aí, ó. Fotinho aí, pá. Faz de novo. Joinha. Aí, foi, muito obrigado mesmo. Eu queria te perguntar também se você autoriza eu compartilhar essa live no meu canal no YouTube. Não, tranquilo, pode compartilhar, tranquilamente. Fechou. Maravilha. Bom, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Desculpa por alguns erros técnicos no começo da live. Problema do Instagram. Não, tranquilo, o Instagram já tem umas 3 ou 4 lives que o Instagram dá umas bugadas, assim. Então eu já sei. Quando eu falo Instagram, eu falei, bom, vamos torcer para que não dê problema. Mas tudo bem. Então, beleza. Bom, muito obrigado mesmo. Te agradeço de coração mesmo. Uma boa noite para todo mundo aí, gente. Boa noite. Bom fim de semana, bom feriadão prolongado. Aproveita o feriado. Igualmente para você. Valeu. Que a força esteja com você. Que a força esteja com vocês também, jovens. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Legal. Vou brincar.